Salve, salve galera, tudo na paz? Meu nome é Sidney Oliveira e hoje eu estou aqui para falar sobre família. Na verdade, eu não, estou com a presença ilustre aqui da minha digníssima esposa. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vivian, muito legal, um grande prazer aí de estar contribuindo com o canal do meu esposo. É isso aí, pessoal, mas primeiro não se esqueça, tá? Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa o seu comentário ali dando sugestões para os próximos vídeos e ative o sininho das notificações. Bom, primeiramente foi bem difícil de identificar, até porque a gente era muito jovem, então a gente sempre saía, a gente sempre estava, todos os fins de semana a gente saía, a gente começou a namorar, então, e a gente namorava à distância, então quando ele vinha a gente sempre estava em alguma festa, fazendo alguma coisa. Aí depois, quando a gente foi morar junto, que aí começaram as responsabilidades da casa, que aí começaram a ter necessidades na casa e também na vida conjugal, que aí eu comecei a notar algumas faltas. Primeiramente porque a gente já estava trabalhando, então aí no fim de semana, por exemplo, a gente sempre estava fora, aí tinha vezes que eu tinha trabalhado a semana toda, ele também, mas no fim de semana já estava a gente fora de novo. Então, todo fim de semana a gente acabava saindo. E aquilo às vezes me cansava, porque eu falava, poxa, tá, não precisa sair todo fim de semana, às vezes, né, dá pra ficar em casa, descansar, ver um filme. Mas até pela necessidade do uso da substância e motivo para usar, né, motivo para sair, para festar, a gente estava bastante tempo na rua. E isso começou a me incomodar um pouco e eu não conseguia entender muito. Então, quando eu comecei a identificar que aquilo era uma possível dependência, começou a ficar difícil para mim, porque eu já tinha tido um caso na minha família, já sabia como funcionava, eu sabia que, como dizem, não tem cura, não é uma doença que assim, curou, é uma coisa que a pessoa tem que decidir, a pessoa tem que se posicionar. E aí eu lembro que começaram muitas brigas em relação a isso, eu queria muito controlar, queria muito falar o que ele deveria fazer da vida dele, e ele, como homem da casa, não admitia que eu falasse tudo, né? Tipo assim, falasse de qualquer jeito a respeito da necessidade dele. E aí foi difícil, porque a gente brigava muito. Aí começaram muitas brigas, até porque a casa estava em divisão. Eu tinha uma visão para casa e ele tinha outra. Não foi nada fácil o tempo de adicção ativa. Para quem tem dependente química em casa, sabe que a gente sofre muito. Assim, você precisa contar com uma pessoa que não está disponível, porque essa pessoa está sempre cuidando dos seus próprios prazeres, né? Quando a pessoa ela fica dependente química, ela só quer cuidar de si mesma, ela só quer fazer o que ela quer, ela não cuida de nada em relação à casa, em relação às necessidades do dia a dia, em relação à esposa. Então eu sofria muitas necessidades emocionais, necessidades financeiras, necessidades de apoio que qualquer dentro de casa, assim, não falo nem de só de afazeres, mas assim de tudo que corresponde à vida de um casal, né, de assim, de conjugal. Então, eu sofria muito porque eu não sabia o que fazer, eu tinha identificado essa necessidade e eu não sabia como ajudar também. Então, nesse tempo eu me tornei muito controladora, queria de todas as formas controlar onde ele ia, o que ele ia fazer, quanto ele ia gastar. Então, comecei a prestar mais atenção no que ele fazia do que eu fazia. Então, acabei meio que vivendo a vida dele mais do que na minha própria. Então, foi difícil, porque eu ficava estagnada na minha vida, controlando a vida dele, tentando controlar e estava sempre me decepcionando, porque colocava muita expectativa no próximo dia, né? Porque depois vinham as conversas, daí quando a gente conversava, que eu falava que estava insatisfeita, daí ele falava, não, eu vou mudar, eu não quero isso pra mim, eu vou mudar, eu vou mudar. E a gente começa a acreditar, não, amanhã vai ser diferente, amanhã vai ser diferente. E aí começavam as defraudações emocionais, onde ele me prometia uma coisa e eu não conseguia cumprir. Então, foi muito difícil. Para quem sabe, para quem tem um dependente químico em casa, sabe que a pessoa, né, se você não tem informação, a pessoa pode tornar a tua vida realmente um inferno, assim, na Terra, por assim dizer. Então, primeiro eu comecei a me cuidar e eu comecei a querer saber o que eu queria da vida. Então, eu estava sempre vivendo a vida dele, sempre apontando os erros dele, sempre sabendo o que ele fez, o que ele não fez, e eu, o que eu estava fazendo pelo meu casamento, o que eu não estava fazendo pelo meu casamento. Então, primeiro começar a me cuidar, tratar dos meus defeitos, tratar
ter o meu autoconhecimento para eu saber como agir nas circunstâncias, ter sabedoria. Então, a segunda coisa foi me inserir num grupo que me abraçasse. Então, aí no grupo vai os grupos das igrejas, grupo Alanon, grupo Naranon, isso fez toda a diferença na minha vida. Até para você sair um pouco daquele barulho que você está vivendo, ouvir outras histórias. Às vezes você chega nesse grupo, você percebe que a tua história nem é tão difícil assim, que às vezes é só uma postura, uma mudança, alguma coisa que acontece e que muda a frequência de toda a casa. A terceira coisa é que nesse grupo eu aprendi a respeitar o meu esposo. Então, assim, ele não ia a lugar nenhum se eu continuasse só apontando defeitos, se eu continuasse só ferindo os sentimentos dele, ele não ia olhar assim pra mim e falar assim, poxa, essa esposa, ela vale a pena de manter. Então, eu comecei a mudar a minha postura. Uma vez o pastor Marlis Moura, ele contou uma história assim, que chegou uma senhora na igreja dele, e essa senhora falou assim, pastor, eu não aguento mais, porque ele tá... meu esposo chega bêbado todo dia, já tá há 2, 3 anos com essa história e tudo mais. Aí ele virou pra ela e falou assim, você já agradeceu a ele porque ele voltou pra casa? Ela, claro que não, ele sempre volta bêbado. Ela falou, porque a sua vizinha ali da rua de trás, ela faz 3 anos que o esposo dela saiu e não voltou mais. Então ela parou, e quando ela parou pra pensar, eu parei junto. Eu falei assim, realmente, ele tá voltando. Tem gente que abandona a própria vida, tem gente que fala, não, eu quero mesmo, eu não aguento mais lutar contra a dependência, então se entrega e acaba indo morar na rua e perde todas as esperanças de ser recuperado. Falei assim, se ele tá voltando pra casa é porque ele ainda me ama. Porque tem coisas, isso que o codependente, né, o familiar, ele acaba pensando, se ele tá fazendo isso é porque ele não me ama. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes a pessoa até te ama, mas ele tá tão dentro da dependência, já fez tanto uso que já nem sabe o que quer e o que não quer. Mas no sentimento dele, a pessoa ama essa pessoa, sabe? Então, eu utilizei essas ferramentas, né? Desse grupo, eu escolhi uma pessoa para ser minha confidente. Nos grupos oficiais, como Alanon e Naranon, ele chama essas pessoas como padrinhos. Então, são pessoas que te dão um suporte quando você não sabe o que fazer. Às vezes você liga para a pessoa te dá toda a liberdade para ligar para ela. Então, às vezes, você pode ligar para essa madrinha, esse padrinho que você encontrar. Às vezes, eles te dão a liberdade de ligar até de madrugada para você saber como agir. Então, esse suporte foi muito importante, até porque essa confidente, minha amiga, ela me ensinou a respeitar o meu esposo e a valorizá-lo pelo que ele fazia. Porque alguma coisa de boa ele estava fazendo. Embora ele tivesse na dicção ativa, existiam coisas boas que ele fazia. Só que se eu não valorizasse as coisas boas, por que ele ia querer melhorar para outras? Então, ele chegava em casa, muitas vezes entorpecido, eu falava, poxa, muito obrigada por você ter voltado para casa. Aí ele me olhava assim com 2 olhos regalados. Como assim? O que ela tá dizendo? Ela tá me agradecendo porque eu voltei para casa. E aí depois eu falava, poxa, muito obrigada por ter levado teu prato até a pia. Nossa, tipo assim, coisa simples, mas era pra saber que eu tava prestando atenção nele, que sim, eu estava reconhecendo coisas boas nele. Então, admiração, elogio, respeito, essa foi a chave da mudança da minha casa, na minha opinião. Quando eu consegui respeitá-lo mesmo além dos seus defeitos, porque eu também tinha defeitos. Eu também, de alguma forma, muitas vezes acabava humilhando, acabava usando palavras que não eram palavras boas de se ouvir. Ninguém quer ouvir uma coisa, né, ofensiva. Então, isso fez toda a diferença. E então, depois que eu tinha mudado, e eu falava, agora em uma semana já tem um retorno. E claro que não, eu mudei, eu permaneci na mudança, eu persisti na mudança da minha casa. Então, tem um versículo que eu usei naquela época e que fez toda a diferença, que é aquele Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecei firmes. Então, foi isso que eu fiz. Eu falei, eu vou ficar firme. É uma coisa até engraçada, que até eu tenho liberdade de falar porque o meu esposo já sabe, porque eu falava assim com o meu poder superior, né, que no meu entendimento é Jesus. Eu falava assim, Deus, eu me casei não foi para me separar. Eu não vou me separar. Eu vou ficar com ele até o final. Só que é o seguinte, eu tô firme, tô seguindo a tua palavra, tô obedecendo, tô mudando. Se ele não mudar, salve e leva, Deus. Eu falava, salve e leva, que aí eu fico viúva e vivo minha vida, mas eu não vou me separar, eu falava, sabe? Então era uma atitude de desespero, talvez, mas era a verdade do meu coração, porque
Você sofre, a gente sofre, o familiar não quer ver a pessoa naquele vício. Você escolher uma pessoa para casar, para crescer, para viver junto, para progredir, para ter filhos, e não para ficar sempre amparando elas nas dificuldades, sempre buscando, às vezes saindo para buscar em algum lugar, às vezes preocupado na madrugada, às vezes chorando sozinho, sabe? Então é um sofrimento muito grande, mas que depois que a gente vence é muito recompensador. Então, depois que eu permaneci firme, que eu já tinha mudado e permaneci firme, então ele mesmo por si só ele decidiu se internar. Ele decidiu ir para a clínica, ele acordou um dia e falou, eu vou para a clínica. E aí a gente se arrumou em 20 minutos, eu juntei qualquer coisa que eu tinha lá, eu só queria aquela resposta e ele foi internado. Então, nesse período da internação dele, eu fazia visitas diárias. Depois ele pode falar um pouco a respeito do período de internação dele, como foi, mas foi muito revelador para ele e foi muito revelador para mim, assim. Eu lembro que depois eu chegava na igreja, chegava para as minhas amigas, assim, e eu tava alegre, eu tava feliz. Era como se eu tivesse ganhado a Copa do Mundo, assim. As pessoas falavam, nossa, mas teu esposo tá internado. Eu falava, mas era tudo que eu queria. Era que ele tivesse o tratamento, porque eu conheço meu esposo, eu sei quem ele é. Então, foi um período de vitória, mas também não foi uma mágica. Não foi assim, internou. Tomou uma pílula, voltou recuperado. Não é assim. Então, ele ficou 35 dias internado. Quando ele voltou mesmo. Só que ele voltou desintoxicado e voltou com informações, ferramentas de como não usar. E voltou com esperança. Então, ele teve muito contato com pessoas que tinham vencido a adicção ativa e que tinham prosperado, e isso deu muito gás para ele. Então, ele viu exemplos de que aquilo era possível e quis aplicar na vida dele. Então, quando ele voltou da clínica, a gente teve que tomar várias decisões juntos para que a recuperação dele fosse 100%. E para isso, eu tive que abrir mão de muita coisa. Na época, a gente estava alugando uma casa que ela era super grande, tinha uma sala enorme, assim, eu gostava muito de lá. Só que ela ficava no pé do morro. E aí ele falou, a gente vai ter que se mudar. E a gente se mudou para uma kitnet super pequena, assim, mas era perto da clínica. Então, tudo começou a convergir para a saúde dele. Então, o que acontece? A gente conversou sobre isso, quais eram as necessidades dele. Ele começou a falar coisas do tipo assim, eu não posso pegar dinheiro. Isso para no momento que estava ouvindo, tudo bem. Mas na hora que, no dia a dia que você tá na correria, você pega assim, pega R$ 5 aqui e vai comprar pão. Não vou comprar pão. Não posso pegar dinheiro. Aí eu falava, ai meu Deus, um pão. Mas ele falava, R$ 5 não dá pra comprar só pão, dá pra comprar um monte de coisa. Então, eu via a seriedade, aquilo ia me dando mais gás de passar por aquela fase, porque eu sabia, dava pra ver que ele tava focado. Então, assim, isso é uma coisa que é muito difícil das esposas e das mães, dos familiares de entenderem quando o dependente químico volta para casa, porque a gente volta cheio de bagagem, cheio de expectativa. Agora você tá limpo. Então agora você vai trabalhar, agora você resolve isso, agora você resolve aquilo, agora você vai pagar essa conta. E quando ele, na verdade, às vezes a força dele para aquele dia, ou para aquele mês, ou para aquele ano eu não vou usar. Então ele acordava, ele falava, eu tenho um objetivo hoje. Hoje eu não vou usar. E eu respeitava aquilo. E a gente conversou, e graças a Deus, naquela época eu já trabalhava. Então eu falava, fica tranquilo, faz o teu voluntariado, faz o que tu precisa fazer para tua saúde e depois a gente pensa nisso. Então eu atribuo essa decisão como uma das decisões chaves da recuperação dele e do histórico, porque a gente vê que muitos dependentes químicos, às vezes eles vão para a clínica 5, 6, 7, 10, 15, 20 vezes e eles não se recuperam. Mas como que foi esse acompanhamento na volta, na saída dele da clínica, como que foi, sabe? Será que ele já voltou cheio de responsabilidades? Será que a esposa já falou, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo? Porque eu sei que é fadigante, a gente passou muito tempo já fazendo muita coisa sozinha. E aí, quando ele volta da clínica, a gente quer colocar um turbilhão em cima dele e falar assim, agora você realiza, agora você faz, agora você vai produzir. Quando, na verdade, a chave, pelo menos para minha casa, o que funcionou, foi a gente ter pelo menos uns 9 meses que ele ficou indo para a clínica para fazer voluntariado. E aí eu fiquei com a parte do trabalho, mas ele cuidava muito bem da casa, começou a adquirir outras habilidades. Hoje isso faz super diferença na nossa casa. Então foi uma conversa em conjunto que a gente teve. Do que ele precisava naquele tempo, o que eu poderia ajudar, o que eu não poderia ajudar. Isso fez toda a diferença.
Então, quando eu comecei a crer realmente na mudança da minha casa, eu comecei a tomar aquilo como fato. Isso vai acontecer. E as minhas orações, os meus movimentos, eles eram realmente para isso. E aí eu me lembro que eu fiz uma oração que eu falava assim, para o meu poder superior. Eu não quero viver uma vida mesquinha. Eu não quero viver uma vida medíocre. Eu quero viver uma vida completa. Então eu sabia que o meu esposo ele se alegrava nessas festas, que ele se alegrava com a substância, que eu quando ia com ele nessas festas, eu também me alegrava. Então eu não queria viver uma vida em que a gente ia colocar a nossa Bíblia sagrada debaixo do braço e sair por aí cabisbaixo. Eu falava, eu quero ser feliz. Então eu comecei a investir em relacionamento, no meu relacionamento, comecei a ler sobre relacionamento, sobre mim mesma, autoconhecimento, e isso eu faço até hoje. Então ainda vou nos grupos, tenho contato com os meus pastores, tenho contato com os meus mentores, e isso tem me ajudado muito ainda. Então, muita gente, depois de ver esse vídeo e de me conhecer um pouco melhor, pode olhar pra mim e virar e falar assim, tá, Vivian, mas pra quê? Pra que tudo isso? Qual a recompensa de todo esse processo que você passou com seu esposo? Bom, a primeira coisa é que eu o amava e continuo amando. E eu acredito que todo relacionamento, quando ele vence algo que estava tentando tirar ele dos propósitos, fica melhor. E foi o que aconteceu comigo. Então, assim, hoje eu posso dizer que por dependência química, por não, por codependência, por não, a gente teve problemas emocionais, a gente teve problemas espirituais, a gente teve problemas de autoconhecimento. E, querendo ou não, a dependência química me fez enxergar tudo isso que tinha dentro de mim, tudo isso que ele tinha dentro dele e que a gente precisava tratar. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho um relacionamento com profundidade, com verdade, com conexão, sabe? Eu vejo muitos relacionamentos que não tiveram esse tipo de histórico ou não tiveram algum problema realmente mental, espiritual, físico, e não venceram nada, mas eles são dois solteiros dentro de um casamento, dentro de uma casa. Então hoje não, isso é totalmente o oposto que eu vivo. Hoje eu vivo com um esposo que se posiciona, um esposo que me alimenta, que me nutre, um esposo que me suporta, que cuida de mim. E é engraçado, porque quando a gente casa, a gente quer um esposo 100% pronto. O esposo quer uma esposa 100% pronta e vice-versa. Mas eu acredito que por mais pronto que essa pessoa esteja, a gente sempre tem que montar o que a gente quer no nosso esposo e ele também nos montar conforme for. Então, a gente conversa muito sobre o nosso ideal. Claro que a gente, né, se tivesse já ideal, já tinha subido, nem estava aqui. Mas a gente tem crescido dia a dia no nosso propósito juntos. Então, a gente conquistou profundidade de relacionamento, verdade, conquistou prosperidade, prosperidade mental, espiritual, financeira. Conquistou a nossa filha, Antônia Marie, que é um presente e é uma certeza de que a gente está no caminho certo. E também conquistou unidade no relacionamento. Então, não é uma coisa assim que, poxa, eu desejo isso para todo mundo? Claro que não. A gente sempre deseja uma família saudável 100%, em todos os aspectos. Mas se foi esse o caminho que aconteceu comigo e que hoje eu conquistei a saúde, isso é para confirmar aquilo que diz na palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, eu acredito muito nessa palavra, essa palavra realmente tem funcionado na minha casa. Quero muito agradecer aí a atenção de todo mundo, agradecer por você ter assistido até aqui. Como meu esposo disse, deixe seu like e também compartilhe esse vídeo para chegar no maior número de pessoas possíveis, tá bom? Muito obrigada, pessoal.